Por que somos tão diferentes? Por que duas pessoas que passam pela mesma situação podem reagir de maneiras completamente diferentes? Uma fica com raiva, a outra permanece tranquila, uma enfrenta, a outra recua. Uma fala imediatamente aquilo que pensa e a outra prefere pensar durante horas antes de dizer alguma coisa. Por que nós somos tão diferentes? Para começarmos a responder essa pergunta, nós precisamos compreender três conceitos fundamentais: o conceito de temperamento, o de caráter e o de personalidade. O conceito de temperamento ele é bastante antigo. Hipócrates ele já tentava explicar por que algumas pessoas parecem naturalmente mais agitadas, outras mais tranquilas, algumas mais impulsivas e outras mais reflexivas. Daí surgiu a famosa teoria dos quatro temperamentos. É importante dizer que essa classificação ela não é considerada hoje pela psicologia científica como um modelo comprovado de personalidade, mas mesmo assim ela pode ser utilizada como ferramenta didática para observar algumas tendências de comportamento. O primeiro é o temperamento sanguíneo. É aquela pessoa que geralmente é comunicativa, sociável, bem-humorada e espontânea. Também ela é bastante criativa, gosta de novidades, adapta-se com facilidade e normalmente ela gosta de estar perto de outras pessoas. Mas também existem alguns pontos de atenção. Esse tipo de temperamento pode agir por impulso, ter dificuldade para manter o foco, começar muitas coisas e terminar poucas. Também de deixar tarefas importantes para depois. Já o segundo tipo de temperamento é o temperamento colérico. Ele pertence a uma pessoa normalmente cheia de energia, uma pessoa determinada, voltada para os seus objetivos. Essa pessoa costuma assumir a liderança, ela decide rapidamente, é competitiva e independente. Também é muito objetiva, produtiva e não costuma fugir de responsabilidades. Mas também ela pode apresentar impaciência, autoritarismo e dificuldades para aceitar erros. Também ela sofre com muita irritação e dificuldade para demonstrar a sua sensibilidade. O terceiro tipo de temperamento é o temperamento melancólico. Normalmente está ligado a uma pessoa mais reflexiva, mais observadora, mais organizada, mais sensível também e detalhista. E também ela se mostra bastante responsável e gosta de planejamento, mas pode cobrar demais de si mesma e preocupar-se excessivamente. Será que as coisas sempre dêem errado? Ter dificuldades diante de mudanças e algumas vezes se isolar. Finalmente, nós temos o temperamento fleumático. Ele pertence àquela pessoa que é geralmente calma, tem muita paciência para lidar com as pessoas, com problemas. Ela é bastante diplomática, gosta de resolver questões, ela sabe ouvir as outras, gosta de cooperar, ela costuma transmitir confiança e tende a apresentar maior estabilidade emocional. Por outro lado, ela pode se tornar muito passiva, ter dificuldade para decidir, resistir às mudanças, apresentar
pouca iniciativa e evitar conflitos, mesmo quando seria necessário enfrentá-los. Agora nós precisamos fazer uma diferença importante. Temperamento não é a mesma coisa que caráter. O caráter vai sendo construído ao longo da vida, enquanto o temperamento estaria mais ligado às nossas tendências naturais. O caráter ele sofre forte influência da família, da educação, da cultura, das relações sociais e das experiências que nós vivemos cotidianamente. Eric Fromm escreveu 5 grandes orientações de caráter. A primeira é o caráter receptivo. Pertence àquela pessoa que acredita que aquilo de que precisa deve vir sempre de fora. Ela pode depender muito dos outros. Ela busca proteção constantemente, busca aprovação. Ela pode ter dificuldade para tomar decisões sozinha. Ela costuma assumir uma postura mais passiva diante dos problemas. A sua capacidade de confiar e cooperar pode ser positiva. O problema aparece quando essa confiança se transforma em dependência ou submissão. A segunda orientação é o caráter explorador. Pertence àquela pessoa que procura conseguir aquilo que deseja, utilizando os recursos ou até mesmo as pessoas ao seu redor. Ela pode ser competitiva, geralmente dominadora, manipuladora. Ela constantemente busca o poder, busca o controle. Ela valoriza muito a conquista e pode apresentar coragem e iniciativa. Mas existe um risco dela transformar isso em exploração, autoritarismo ou oportunismo. A terceira orientação é o caráter acumulador. Essa pessoa, ela encontra segurança em guardar. Ela pode guardar dinheiro, objetos, ideias, hábitos, até relacionamentos. Normalmente, esse tipo de pessoa é muito organizada, é econômica, disciplinada, é conservadora, valoriza a estabilidade e a previsibilidade. Também ela tem muita responsabilidade e o planejamento são os pontos positivos desse tipo de caráter. O problema ele aparece quando isso se transforma em rigidez e resistência exagerada às mudanças. Já a quarta orientação é o caráter mercantil. E talvez esse seja um dos conceitos de Fromm que mais chama a atenção quando observamos a nossa sociedade atual. Ele aparece quando a pessoa começa a enxergar a si mesma quase como um produto. Esse tipo de pessoa sente que precisa se vender, precisa parecer interessante, precisa demonstrar sucesso, precisa receber curtidas, precisa ser reconhecida o tempo todo. E também ela precisa mostrar constantemente que está bem, mesmo quando não está. Então ela começa a adaptar a sua personalidade àquilo que os outros esperam. Ela preocupa-se demais com a própria imagem, valoriza o status e a popularidade. A sua capacidade de adaptação pode ser uma qualidade, mas existe um risco enorme. Esse tipo de pessoa, ela pode perder a sua autenticidade, então ela começa a viver de acordo com aquilo que os outros querem ver e já não sabe exatamente quem ela é. Finalmente, nós temos o caráter produtivo. Para Fromm, esse seria a orientação mais saudável. É o tipo de pessoa que procura desenvolver a sua autonomia, a sua criatividade, tem muita responsabilidade, tem capacidade de amar de maneira madura, ela sempre utiliza o pensamento crítico, ela tem certa liberdade interior e
coopera sempre com os outros, sem se submeter. É alguém que procura desenvolver as suas próprias potencialidades. Isso nos leva à personalidade. A personalidade, hoje em dia, a psicologia não trabalha com uma única classificação universal de tipo de personalidades. Existem diferentes modelos, porém, nós podemos utilizar algumas características para facilitar a nossa compreensão. Existe um tipo de pessoa mais extrovertida, mais sociável, mais comunicativa, que gosta do contato com outras pessoas. Ela busca sempre novidades e ela normalmente demonstra suas emoções com maior facilidade. Também existe a pessoa mais introvertida. É um tipo de pessoa mais reservada, ela é mais reflexiva, prefere ambientes tranquilos, valoriza relações mais profundas e muitas vezes ela precisa de momentos sozinha. Entre essas duas personalidades, nós encontramos a pessoa ambivertida, ou seja, uma pessoa que apresenta a característica das duas personalidades anteriores. Em alguns momentos, esse tipo de pessoa gosta muito de interação. Em outros, ela precisa ficar sozinha. Também nós podemos encontrar pessoas mais analíticas, lógicas, objetivas, muito observadoras, que gostam de informações e planejamento. Outras já são mais afáveis, empáticas, cooperativas, prestativas e valorizam a harmonia. Existem ainda pessoas com características mais dominantes, mais assertivas, mais competitivas, são mais confiantes, são voltadas para resultados e têm muita facilidade para assumir cargos de liderança. E também nós temos pessoas que são mais expressivas, criativas, comunicativas, entusiasmadas, persuasivas. Mas a psicologia científica atual, ela procura observar a personalidade principalmente por características e não simplesmente colocando cada pessoa dentro de uma caixa. Um dos modelos mais conhecidos sobre personalidade trabalha com 5 grandes dimensões. Primeira dimensão é a abertura para novas experiências. A outra é a organização e responsabilidade. Uma outra dimensão é a extroversão. Outra é a amabilidade. A outra é a estabilidade ou instabilidade emocional. Então, qual é a relação entre temperamento, caráter e personalidade? Nós podemos pensar assim. O temperamento, ele representa tendências mais naturais da pessoa. Já o caráter, ele vai sendo construído pela educação, pela cultura, pelos valores e pelas experiências. E a personalidade, ela é a maneira como tudo isso se combina e aparece em nossa forma de pensar, de sentir, de agir. Em uma frase, nós podemos definir: temperamento é a base, caráter é aquilo que vai sendo construído, a personalidade é a expressão do conjunto. E essa diferença é extremamente importante para a imunologia cognitiva, porque significa que nós não estamos completamente presos àquilo que somos hoje. Nós podemos modificar os nossos hábitos, nós podemos aprender, nós podemos refletir sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui agora, nós podemos amadurecer com isso e também podemos fortalecer aspectos do nosso caráter. E, enfim, nós podemos
desenvolver a nossa personalidade. Mas, por um outro lado, existe um fenômeno que merece atenção especial, que nós podemos chamar de padrão de subordinação psíquica. O padrão de subordinação psíquica, ele acontece quando uma pessoa vai progressivamente abrindo mão da própria autonomia. A pessoa começa a deixar que as outras pessoas determinem aquilo que ela deve pensar, aquilo que ela deve sentir, aquilo que ela deve fazer e até aquilo que ela deve querer para a própria vida. Isso pode acontecer diante de uma pessoa da família, do grupo, de uma instituição e de uma pessoa que tem certa liderança, ou também de uma ideologia e qualquer estrutura que adquira poder excessivo sobre a sua consciência. Existe um elemento especialmente importante para que isso ocorra. É o medo da punição. Muitas vezes a pessoa não se submete porque concorda. Ela se submete porque ela tem medo. Medo de perder alguma coisa, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de ser criticada, medo de perder o grupo, medo de sofrer alguma consequência. Então, aparece nesse momento uma questão fundamental. Se nossos impulsos podem nos controlar, se outras pessoas também podem nos controlar, e se nossas emoções podem nos controlar, e se até os nossos medos podem determinar as nossas escolhas, quem deveria assumir o governo da nossa vida? Essa pergunta, ela nos leva ao próximo episódio, onde nós vamos juntar psicanálise, neurociência e filosofia para compreender como podemos fortalecer a consciência e construir maior autonomia sobre a nossa própria vida.